boa tarde, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as misturas na natureza. Na verdade, nós vamos iniciar a unidade 5 do nosso livro, que vai tratar sobre as misturas na natureza. Mais propriamente, a água e o ar, que são dois elementos fundamentais para a nossa vida. Então, o que seriam aí as misturas na natureza? Como seria uma definição, se a gente tivesse que definir isso, né? A maioria dos componentes naturais que existem, eles são formados a partir de misturas, tá? Não são materiais puros, sempre tem aí alguma mistura nele. Então, vamos pensar que na natureza a gente encontra as coisas no estado sólido, líquido e gasoso. Vamos pensar no nosso oxigênio, no ar que a gente respira. Não tem só oxigênio, né, ali. Tem misturado vários outros gases, tanto bons para a nossa respiração, quanto aqueles não tão bons, né, que é a poeira, os gases que formam lá da poluição dos carros, né, a gente às vezes acaba respirando também esse ar poluído. Então, são componentes da natureza, estão aí, né, de forma natural, está aqui no nosso dia a dia, e tem aí essa mistura que, no caso do gasoso, por exemplo, a gente não vê. A água da chuva, por exemplo, também é uma mistura, né? Não é uma água pura. Aquela água da chuva está misturada com vários componentes ali, naturais ou não, e que acabam entrando aí na presença, entrando no nosso dia a dia, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar mais especificamente sobre a água. Bom, a água é um elemento essencial para a sobrevivência do ser humano, tá certo? E também de outros seres vivos, como as plantas e os animais. Lembrando que o ser humano também é um animal, tá? Também é um tipo de animal. Bom, a água, nós encontramos a água como, né? Nós encontramos ela doce ou salgada aqui no nosso planeta. Doce, águas de rios, lagos, águas subterrâneas, né? Água dos... como é que é? Esqueci agora. Aquíferos. Desculpa, tinha esquecido a palavra. A água dos aquíferos, né? Que são aquelas que passam por debaixo da terra. E a água salgada, que é a água do mar. Tá bom? Vale a gente destacar um pouco como é a relação dos seres vivos com a água. As plantas e os animais utilizam a água basicamente para a sua hidratação, para a sua sobrevivência. Agora, nós, seres humanos, além de bebermos a água, né, para a nossa sobrevivência, a gente também usa a água para nossos hábitos de higiene pessoal, para outros hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar louça, né? Às vezes não, precisa lavar a louça ali, né, para poder limpar todos os componentes ali, todas as sujeiras da louça. Para hábitos de higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho, dar descarga. Isso os animais não fazem, né? Então, nós temos uma relação muito mais de exploração, vamos dizer assim, com a água do que os animais e as plantas, tá bom? Bom, a água, então, doce ou salgada, não importa. A água não é pura, não existe uma água pura, tá? No nosso dia a dia, na nossa casa, vamos dizer assim, na natureza, não existe água pura. A água sempre está misturada com alguma outra coisa, certo? Ela só se torna própria para o consumo se for transformada em água potável. Né? Quais águas aí, qual é a forma possível de tratar, né, de transformar a água em potável? São as águas dos rios e dos lagos, tá bom? Só que para isso elas precisam passar por um tratamento. Vamos deixar claro uma coisa aqui, antes de eu falar sobre o tratamento de água. Nossa cidade, Ribeirão Preto, nós somos abastecidos pelo aquífero Guarani. Na nossa cidade, nós não temos uma estação de tratamento de água para ela se tornar água potável. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto, que vai ser uma outra parte, também é um tipo de tratamento de água, mas a água do esgoto ela não vai nunca mais se tornar potável. Para ela se tornar potável, ela tem que passar por esse outro processo aqui que eu vou explicar agora para vocês. Então, a água de Ribeirão é a água que vem do aquífero Guarani. Como ela vem pelo subterrâneo, ela já passa por algumas situações aí, né,
que são as rochas, a terra, tudo mais, que servem como filtro para ela. Então é uma água mais pura do que a água que vem do rio e dos lagos. Tá bom? Eu vou fazer depois, numa próxima aula, uma experiência que vai mostrar isso para vocês. Essa pureza da água. Tá bom? Vamos lá. O que é então a estação de tratamento que a água tem que passar para poder se tornar potável para nós, né? Vamos começar então, primeiro a captação. Isso é captado, isso chega até a estação. Essa imagem nós temos, deixa eu mostrar aqui para vocês, na página 108, ó. Página 108 tem a imagem da estação de tratamento de água, tá? Então essa água é captada, ela chega através dos rios ou dos lagos na estação. Ela passa pela primeira parte, que é a coagulação. O que é a coagulação? É um tanque. Tudo isso aqui acontece em tanques, tá, gente? Bem grandes. É um tanque bem grande, onde vai ser colocado ali substâncias que vão aglomerar a sujeira daquela água, tá? Então, joga substâncias ali que vai fazer com que as sujeiras fiquem juntinhas, elas vão ficar aglomeradas. Aí ele passa pela floculação. O que é a floculação? É justamente um tanque que vai transformar essa sujeira aí em flocos. Eles vão ser, vai mexer aí nelas, né? E elas vão ser transformadas em flocos maiores aí. Aí ele passa pelo tanque de decantação. Decantação, como a gente já sabe, o que acontece? Vai ficar uma substância embaixo, a outra em cima. Nesse caso aí, depois que passou pela floculação, esses flóculos, eles vão para baixo, tá? E a água vem para cima. Aí essa água vai sair do tanque de decantação. Aí você fala assim, bom, então já separou os flocos, já separou a parte impura, a água já está pronta? Não. Do tanque de decantação, ele passa pela filtração. Porque existem aí, nem todos os flocos se formaram aí sólidos o suficiente para estar mais densos, para ir para baixo. Então acaba passando alguns flóculos aí nesse tanque. E aí passa então pela filtração para poder pegar esses flóculos menores, essa sujeira menor, que o tanque de decantação não conseguiu separar. Tá? Aí passou pela filtração, você fala, bom, filtrou, agora sim está pronta para beber. Ainda não. Ela precisa passar pelo tanque de desinfecção. Vai desinfectar essa água. Ah, mas já não filtrou? Sim, já filtrou. Só que é uma segurança a mais para nós. Passa então pela desinfecção. No tanque de desinfecção, é colocado aí cloro e flúor na água. Lógico que não em quantidade grande. É uma quantidade que não é perigosa para nós, para o nosso consumo. Tá? O flúor é principalmente para ajudar aí, né, para que nós possamos ter menos cárie, para a população ter menos cárie. É uma atitude aí, né, do governo público aí, que nas estações de tratamento de água colocasse flúor aí para reduzir a cárie na população. Bom, continuando aqui, aí sim vai para a distribuição. Então passa pela coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, para depois ir para a distribuição, distribuir para as casas. Quando chega na nossa casa, então, posso abrir a torneira e tomar água? Não, essa água precisa passar por outro sistema de filtração, precisa passar por um filtro, tá? E aí existem diversos tipos de filtro. Tem o filtro mais tradicionalzão, que é um filtro de barro, que é bem antigo, né? Algumas pessoas ainda têm em casa. Tem o filtro que vem ali a torneira, né? E ainda tem o filtro de água do lado ali. Então, ali dentro daquele bujãozinho tem um filtro que a água passa por lá. E tem o filtro também elétrico. Hoje tem os filtros eletrônicos aí, liga na tomada, tem um filtro lá dentro, passa a água e a água vem pura pra gente, tá? Por que é importante passar por essa filtração dentro da nossa casa? Porque do processo de desinfecção para distribuição, a hora que chega aqui na distribuição, ela vai passar por canos. E esses canos podem conter impurezas, muitas impurezas. Se forem canos metálicos, por exemplo, pode estar um pouco enferrujado, essa água vem enferrujada, a gente vai tomar ferrugem. Perigoso, tá?
Então, precisa ter essa filtração em casa para que ela possa se tornar de fato uma água potável. Certo, turma? Muito bem. Agora nós vamos falar de uma parte não muito legal, uma parte bem triste, que é a poluição da água, tá bom? Poluição da água, né? Por que ela existe aí? A água, como a gente já viu, né, lá no processo de misturas da unidade 4, a água ela é um solvente universal. O que isso significa? A maioria dos componentes existentes conseguem se misturar na água. Grande maioria consegue se misturar na água. Por isso ela é chamada de solvente universal, tá? Então, o que acontece? Com o crescimento das cidades e das indústrias, aumentou também aí os materiais que se misturam à água. Então, a água já tinha componentes naturais, componentes da natureza que se misturavam a ela, e agora, com a interferência do homem, vários outros tipos de materiais são misturados à água, tá bom? Tem misturas homogêneas e heterogêneas. No caso das misturas homogêneas, essas são as mais perigosas, porque são aquelas que a gente não vai conseguir ver, tá? Por isso que tem que passar aqui por floculação, coagulação, decantação, filtração, passa por tudo isso aqui. Porque nem sempre nós teremos aí aquela sujeira visível para a gente poder pegar, né? Quais são, então, os principais perigos aí, os principais componentes que se misturam à água com a interferência do homem? O lixo, né? Que aí já se torna mais uma mistura heterogênea. Todo lixo jogado a gente consegue ver, fica boiando aí, ou vai para o fundo do rio, a gente consegue separar. O esgoto, aí esse é mais complicado, esse é mais difícil. Por quê? O esgoto vai ter dejetos humanos, né? Aí, xixi, as fezes, e vai ter também o esgoto doméstico. Então, quando você lava a louça, quando a mamãe, papai, ou vocês aí ajudando a mamãe e o papai a lavar a louça, aquela água com sabão vai para o esgoto. Lavou roupa, a água da máquina vai para o esgoto, tá? Então, essa água aqui, por isso que eu falei que existe a estação de tratamento de esgoto, que é outra coisa. E para ela se tornar potável, não basta passar pelo tratamento de esgoto, ela ainda tem que passar de novo aqui pelo tratamento de água, tá? E também resíduos industriais. Então, muitas indústrias trabalham com componentes químicos que são jogados sem nenhum tratamento nos rios, tá? E aí isso é extremamente perigoso para a nossa saúde e para a saúde também do ambiente aí aquático. Então, peixes, tanto de água doce quanto de água salgada, né? Por isso que eu disse que esse é um assunto bem triste, bem delicado. Bom, existem também aí certas misturas heterogêneas que poluem a água, tanto provocadas pelo homem quanto da própria natureza. Então, nós temos, por exemplo, na página 111, né, a foto aqui, água do mar poluída, então, vários sacos de lixo. Vale lembrar também, aqui a gente pode ver coisas também da própria natureza, galhos, folhas, né? Mas vamos ficar uma coisa bem clara aqui, quarto ano. Tudo que é da natureza encontra uma forma de se separar, encontra uma forma de se harmonizar, vamos dizer assim. Então, a árvore, o galho da árvore ou a folha da árvore que caiu na água, aquilo vai ser extremamente prejudicial para aquela água? Não. Agora, um saquinho plástico, garrafa PET, latinha de refrigerante, papel, vários outros tipos aí de lixo, isso sim vai contaminar a água de forma séria, tá, pessoal? Então, isso sim a gente tem que tomar cuidado e é nisso que a gente tem que combater. Aí tem também falando de misturas heterogêneas da própria natureza, né? Por exemplo, a água do rio. A água do rio, ela é uma água barrenta, ela tem ali o barro, a terra, né? E como vocês viram na experiência, a terra ela demora um pouco para decantar, para ir para o fundo. Às vezes a gente vê ali a água do rio, né? Ai, que bonitinha, que água limpa. Mas vale lembrar que tem algumas partículas de terra misturadas ali. Então, muitas pessoas da área rural aí, né? Que moram perto de rio,
Vai pegar água, já posso beber água do rio direto? Não. Essa água tem que passar por uma filtração. Tá bom? Pessoal, a matéria da aula de hoje é essa. A gente trabalhou várias páginas, parece que a gente trabalhou muita coisa aí. Só que como um assunto liga o outro, eu quis fazer uma aula toda falando sobre a água. Tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre o ar, sobre misturas do ar, poluição do ar e tudo mais. Ok? Tarefa de hoje. Vou dar uma colherzinha de chá para vocês, tá? Eu quero que vocês revisem os conteúdos da unidade 4, porque nossa avaliação está se aproximando. Tá ok? Vocês vão ver então aí misturas heterogêneas, homogêneas, solvente, soluto, processo de separação de misturas. Então, vocês têm o mapa mental que eu fiz sobre isso, das aulas passadas. Tem os vídeos das minhas aulas passadas que vocês podem assistir novamente. Podem e devem assistir novamente, tá, pessoal? E os exercícios do livro aí para poder estudar, ok? Qualquer dúvida, a gente conversa melhor sobre isso na live de amanhã. Combinado, turminha? Lembrando que na live de amanhã eu quero resolver com vocês a página 106 do livro, tá? Porque depende de resposta pessoal, então eu acho legal a gente conversar pessoalmente. Tá bom? Então, beijos e até a nossa próxima aula.